Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. E essa é uma das melhores oportunidades para você sair dessa vida bandida. TJ Pará, cargo de auxiliar judiciário. São 50 vagas mais cadastro de reserva, são algumas centenas de cargos vagos. E se você for formado em direito ainda, são 137 vagas conforme o edital. É uma oportunidade muito boa, uma quantidade de matérias razoável, nada muito absurdo, dá para você encarar. E aqui eu vou te ensinar algumas estratégias de estudo, de que forma você deve estudar para essa prova, o que você deve priorizar em termos de matérias, o que você deve priorizar de assuntos. Existe isso? Priorizar um assunto dentro de uma matéria? Existe. Tem alguns aspectos aí que você tem que levar em consideração. Então nesse vídeo eu vou te mostrar, por exemplo, o tamanho de cada matéria, que é o que você está vendo aqui na tela. Eu vou te mostrar o que está no edital com relação à quantidade de questões. Eu vou te mostrar do último edital de 2014, como é que foi a distribuição de questões entre as matérias, para a gente levar isso em consideração também. Eu vou te mostrar que tem como você fazer uma análise estatística e saber quais são os assuntos mais cobrados pela banca. Você vai ver que um terço dos assuntos, por exemplo, responde por 80% das questões. Então, se você lê um terço de assuntos que são só os mais cobrados, você está apto, teoricamente, a responder até 80% das questões, o que faz com que você perca menos tempo com assuntos que não caem nunca. E a gente vai bater o papo, de uma forma geral, sobre como que você deve se portar nessa preparação, como que você deve estudar. O que eu vou falar aqui é específico de auxiliar judiciário, mas essas técnicas também servem para outros cargos e, ao mesmo tempo, eu estou lançando um e-book que tem essas informações todas, que tem todas essas técnicas de estudo e a análise estatística completa para todas as matérias. E esse e-book é para auxiliar judiciário e para analista de direito. É o mesmo e-book para os dois, porque eles são semelhantes. E tem um outro e-book também para analista administrativo, ok? Se você depois quiser dar uma olhada nesses e-books, profdiogomoreira.com.br, mas se você não tem interesse, de toda forma, esse vídeo aqui vai te ajudar bastante. Acompanha e vamos lá destrinchar esse edital, ok? Algumas informações importantes. A primeira é a data da prova, 19 de janeiro. São 3 meses, pouco mais de 3 meses desde o lançamento do edital até a data da prova, é um prazo bastante legal. Claro, algumas matérias aqui são muito extensas, por exemplo, a administração pública, com mais ou menos 20 aulas, em comparação com as outras aí, ela tem o dobro do tamanho de qualquer outra matéria, pelo menos, dá para a gente considerar isso. E quantos pontos ela vai valer? Difícil saber, não é aparentemente tantos pontos assim, mas ela tem um peso, um custo-benefício duvidoso. De toda forma, vamos lá. Prova 19 de janeiro e a banca é CESP, CESP-Sebrasp, né? O CESP mudou de nome para Sebrasp, todo mundo continua chamando de CESP. Mas o que é interessante você notar aqui? Preste atenção, a prova será de múltipla escolha. Você pensar, falar e escrever ao mesmo tempo dá nisso aí. A prova vai ser de múltipla escolha, não vai ser uma prova certo e errado do CESP, ok? Você pode, existem outras questões, você vai encontrar banco de questões de prova certa e errada, de múltipla escolha do CESP, mas você pode também utilizar questões de certo e errado, porque vai te mostrar o que a banca pensa, etc e tal, ok? Não fique assim, não vou fazer nenhuma de certo e errado, faça, não tem problema. A prova de múltipla escolha aí é bem mais tranquilo para quem não está acostumado a fazer uma prova de múltipla escolha, não se preocupe muito com isso. Outra coisa que é interessante é que a gente vai ter, no caso de auxiliar judiciário, a gente vai ter 50 questões, né, 20 de conhecimentos gerais, 30 de conhecimentos específicos, totalizando 50. E é peso 1, tá? Tanto conhecimentos gerais quanto conhecimentos específicos é peso 1. Significa que uma questão de direito administrativo não vale mais do que uma questão de legislação. Ambas valem 1 ponto. Toda questão aqui vale 1 ponto. E se você errar, não perde ponto. Ok? Múltipla escolha. E se você errar, não perde ponto. Ganha 1 ponto se acertar. Se errar, 0. Não ganha nem perde. Ok? Leia o edital. Essas informações estão todas lá no edital. Bom, existe pontuação mínima? Existe. A gente tem uma pontuação mínima de 50% praticamente. Que significa que você tem que acertar 10 questões de conhecimentos gerais e 15 questões
de conhecimentos específicos, ok? Essa é a pontuação mínima, ela é praticamente 50%, a gente pode dizer. Não se preocupe com isso, porque se você fizer menos do que 50%, dificilmente você teria alguma chance de ser aprovado em qualquer concurso. Então, a pontuação mínima, ela está ali só para constar, só para fazer aquele cortezinho e reduzir o tamanho do PDF que eles publicam depois com os aprovados. Ok? Vamos lá. Tamanho das matérias. A gente está vendo aqui, depois eu vou falar do tamanho. Primeiro a gente está vendo que são 20 questões de conhecimentos gerais. Quais são as duas principais matérias aqui? Português e administração pública. Disparado. Eu chutaria aí pelo menos umas 10 questões de português, isso é um chute, mas eu diria que você vai ter entre 10 e 12 questões de português e o resto vai dividir entre as outras ali. Então, ó, Diogo, faz um chute, por favor, eu adoro chute. Beleza, vamos chutar 10 questões de português, vamos chutar aí umas 6 questões de administração pública, uma de ética e 3 de legislação. Isso é um chute, chutaço, baseado no que a gente costuma ver, da importância. Português é muito importante, sempre tem muitas questões. E a gente vai ver também que na última prova ela teve uma quantidade muito grande de questões. Ok? Vamos ver isso? Vamos lá. Na última prova, português, isso aqui é do que concursos, tá? Do QC. Português teve 20 questões, mas a prova foi uma prova de 70 questões no total, tá? E a gente vê que, dentre os direitos, direito administrativo teve 12, direito constitucional teve 10, direito civil teve 9 e direito penal teve 8. Ok? Aqui nós tivemos mais 5 de legislação dos tribunais e 5 de legislação estadual. Foram 40 de conhecimentos específicos e 30 de conhecimentos gerais, diferente dessa agora. Mas a gente vê que direito administrativo tem a maior importância, seguido de constitucional, seguido de civil, seguido de penal. Qual é a diferença agora? Agora a gente tem PROC civil e PROC penal, processual civil e processual penal, que não caíram na última prova. Então vai dividir ainda mais essas 30 questões aqui. Como nós temos 6 matérias, a tendência, a média, é de 5 questões para cada matéria. Ok? 5 para cada matéria. Administrativo tende a ter mais, constitucional não tende a ter muito, apesar de que teve mais do que o civil e penal na última prova, a gente vai levar isso em consideração, mas não é normal o constitucional ter um peso muito grande. E a gente provavelmente vai ter PROC civil e PROC penal com uma quantidade de questões menor, porque elas são novidade. Então, quando a banca traz uma novidade, essa novidade tende a ter uma importância um pouco menor. Futurologia, tá, pessoal? Futurologia não dá para ter certeza de forma alguma, mas você tem que levar esses aspectos em consideração na hora de montar o seu ciclo de estudo. No meu e-book, eu montei um ciclo de estudos dessa reta final, para quem está estudando para essa prova, para esse cargo, está lá no e-book direitinho, dividindo a carga horária e tal, e ensinando a adaptar essa carga horária, esse ciclo para a sua realidade. Se você quiser o e-book, está lá no profdiogomoreira.com.br, senta lá e clica em e-books, está bem legal. É importante saber adaptar a sua realidade. Não adianta você pegar um ciclo pronto na internet, ele provavelmente não vai servir para você. No e-book eu ensino o que você tem que levar em consideração e eu estou ensinando aqui no vídeo também. Então aproveite. Bom, voltando, a gente sabe aqui então que direito administrativo é a principal matéria, constitucional provavelmente vai ter uma importância também, baseado na última prova, e civil e penal tendem a ter uma importância maior do que PROC civil e PROC penal. Ok? Na hora de dividir a carga horária, leve isso em consideração também. Agora, o tamanho da matéria. O pior custo-benefício aí, aqui a gente falou que cada matéria vai ter provavelmente 5 questões, cada uma dessas matérias aqui. Então, levando isso em consideração, quanto maior a matéria, pior o custo-benefício dela. Aí você vê que PROC penal, civil, penal, são matérias muito interessantes de serem estudadas, porque elas tendem a ter ali 3 a 5 questões e elas são pequenininhas. Não tem por que você não estudar essas matérias. Ah, Diogo, eu sou formado em Direito, eu vou fazer para esse cargo aí, porque a crise está braba, mas eu também vou fazer para analista de Direito. O que você me sugere? Então vamos fazer esse pequeno parênteses aqui. Se você é formado em Direito, ou se você já estuda para concurso e já teve contato com alguma dessas matérias, agora é hora de estudar via questões. Se
Se você é formado em Direito, você não vai reler teoria. E se você já leu alguma dessas matérias por inteiro, você não vai reler teoria. Você vai fazer questões. Ah, Diogo, mas eu não aprendi muito bem, eu sou formado em Direito, mas na faculdade eu matei muita aula e tal. Não interessa. Faz questões, refaz as questões, corrige novamente, refaz as que errou, vai girando os assuntos e fazendo questões e corrigindo, fazendo questões e corrigindo, para você pegar o jeito da banca, para você aprender a fazer questões de concurso, porque isso vai te render muitos pontos. E ao fazer isso, você está estudando o que a banca cobra com mais frequência. Se você estuda por questões e na hora do concurso você tem que acertar questões, você está fazendo o que interessa. E se você está fazendo muitas questões, você está fatalmente treinando os assuntos mais cobrados. Isso é fundamental. Treine os assuntos mais cobrados. Só de fazer questões você já está fazendo isso. Ok? Então, já leu alguma dessas matérias por inteiro ou é formado em Direito? Não releia, não estude novamente a teoria, foque na resolução de questões. Penal, Civil e Proc Penal, para auxiliar judiciário, são bem pequenininhas, você tem que ler essas matérias, sugiro que leia por inteiro. Você pode levar em consideração essa análise estatística para garantir ali que vai ler os assuntos mais cobrados primeiro e tal, mas dá para você ler essas matérias por inteiro, faça isso, ok? Qual matéria que não dá para ler por inteiro e a coisa fica meio apertada se você nunca teve contato com ela? É a administração pública. Como eu sinalizei aqui, ela é muito grande, 20 aulas, por exemplo, em comparação com as outras, e é muito extensa. Quantos pontos ela vai valer? Provavelmente ali em torno de 6. 6 questões, tá? Então, você vai ter essa matéria valendo mais ou menos a mesma quantidade de pontos que Direito Constitucional, que tem 8 aulas. Você vai ver essa matéria tendo uma quantidade de pontos parecida com Direito Administrativo, que tem 12. Então, assim, é um custo-benefício temerário. Aí você pode fazer essa análise estatística. Aqui não estão todos os assuntos, tá? São muitos assuntos de administração pública. Eu peguei e cortei a imagem para poder caber aqui no slide, senão ia ficar muito pequenininho. Mas o que é interessante apontar? Esses assuntos aqui, pintados de vermelho, eles respondem por 80%. Eles respondem por 80% das questões do CESP para a administração pública. Ok? Então, é fundamental que você leve isso em consideração, porque você não vai conseguir ler o material todo, provavelmente, e aí você começa estudando os assuntos mais cobrados. Pega esses 80% mais cobrados, estuda primeiro, revisa primeiro, e depois, se der tempo, você dá andamento para os outros assuntos. Ok? Isso é estudar baseado na análise estatística dos assuntos mais cobrados pela banca. Eu sugiro que você estude tudo do edital. Essa é a minha indicação, mas se você tiver pouco tempo, faça essa priorização. É a melhor saída. Aqui é importante explicar uma coisa com relação a essa análise estatística. Esses são os assuntos conforme o site de questões Tec Concursos. Ok? O Tec Concursos divide os assuntos dessa forma. Ele não divide mais pormenorizado do que isso, é dessa forma que ele divide. O TEC classifica os assuntos de uma forma, o edital normalmente classifica de outra. E os editais variam entre si, chama de um nome, chama de outro, um assunto, na verdade tem 3 dentro dele, ou então ele divide nesses 3 assuntos. É uma zona, cada edital é de um jeito. Por isso não dá para o Diogo te dizer exatamente que cada um desses assuntos que você está vendo aqui vai cair na sua prova. Tem assuntos aqui nessa análise estatística que não estão no seu edital. Ok? Por quê? Porque a análise estatística pega todos os assuntos de administração pública e porque é muito arriscado para o Diogo tirar um assunto da análise estatística, sendo que ele pode estar no edital com outro nome dentro de alguma outra coisa. Não sou especialista em todas as matérias dos concursos, por isso eu coloco todos os assuntos. Você que está estudando, que conhece o edital, que está estudando as matérias, vai saber dizer com certeza se isso aqui cai ou não cai. Ok? Só essa chamada de atenção. Para não ter alguém dizendo, ah, mas comportamento organizacional não cai nessa prova. É por isso, tá? A análise funciona assim. Voltando. O que é interessante você fazer neste momento? Leia a teoria do máximo que você puder.
preferencialmente levando em consideração aquela análise estatística. Nós tivemos aqui um pequeno coisa técnico. Voltamos. O que é interessante você fazer, como eu estava falando? A matéria que você ainda não leu, leia. Leia a teoria. Então, primeiro você vai atacar a teoria dos assuntos ainda não estudados. E eu sugiro que agora você não faça revisões de 24 horas e 7 dias. Não faça essas revisões, porque não dá tempo mais de você ficar revisando muita coisa. Agora é hora de você estudar reta final, preparação relâmpago. O meu e-book, inclusive, se chama Preparação Relâmpago. O e-book vai aparecer nesse izinho aqui no alto e também na descrição aqui no vídeo, tá? Se você quiser ir direto para o e-book, você pode clicar nessas duas formas. Não faça revisões de 24 horas e 7 dias, faça revisão via questões. Isso significa que você vai ler a teoria, fazer questões, ler a teoria, fazer questões e assim vai. Ok? Não faça revisões demais agora, senão não vai dar tempo. Questões é o que tem de mais importante, passa quem acerta mais questões, não passa quem sabe mais, passa quem acerta mais questões. E aí, chegou no estágio em que você já leu a teoria toda, está só fazendo questões, está avançado, está na hora de você focar nas suas decorebas, nos seus erros, nas suas dificuldades. Então você vai fazer o seu caderno de erros, porque você está fazendo muitas questões e você está notando que algumas coisas você erra mais, que algumas coisas você não decorou, que está na hora de você dar uma atenção especial para um assunto ou para outro. Essas informações vão para o seu caderno de erros. Você vai fazer um caderno de erro para cada matéria. Diogo, eu faço esse caderno na primeira vez que eu li a teoria? Não. Não, porque a primeira vez que você lê a teoria, você acha que tudo é difícil, que nada daquilo você vai entender, nada daquilo você vai pegar. Não faça na primeira vez. Deixe para fazer mais para frente. Ok? Leu a teoria inteira, está fazendo só questões, comece a fazer o seu caderno de erros. Isso aí vai ser muito importante para você pegar dificuldades, decorebas, coisas que você não entende, nunca entendeu, nem vai entender, simplesmente vai decorar. É para isso que serve esse caderno. E aí, leia, é importante você reler esse caderno de tempos em tempos. Está com informações importantes? Você tem que reler para essas informações entrarem na sua cabeça. Então, faça seu caderninho, releia uma vez por semana, releia uma vez por quinzena, até isso aí entrar na sua cabeça. Eu sempre digo que quando eu era adolescente, eu tinha a minha porta do meu quarto com frases. Eu gostava de frases de filósofos, de pensadores, de celebridades, e eu colava centenas de frases na porta do meu quarto. Eu lembro de muitas delas até hoje. Porque volta e meia eu parava na frente da porta do meu quarto, ficava lendo e tal. O caderno de erro é para isso. É para você reler, 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 até esse negócio entrar na sua cabeça. Prazos, alíquotas, percentuais, exceções, tudo isso tem que estar no seu caderninho de erros. Você faz um para cada matéria. Mas primeiro, leia a teoria e revise via questões. Ok? Para o cargo de auxiliar judiciário não tem redação. Não tem redação, pode ficar feliz. Para os cargos de nível superior, tem. Você vai ter que praticar redação. E nos e-books, eu tenho 3 e-books. Um para auxiliar, um para direito e o outro para analista administrativo. Nos e-books eu falo um pouquinho sobre redação, como é que você deve lidar com isso, o que você deve fazer. Ok? No caso de auxiliar judiciário, não tem. Então, é o seguinte. Essa é a forma como você tem que estudar, essa é a forma que você tem que levar em consideração as matérias, os assuntos. Se você está meio apertado de tempo, essas 3 matérias são um bom custo-benefício. Administrativo é fundamental que você estude. Português é fundamental, presta atenção. Português é a matéria que vai te render mais pontos nessa prova. De todas, português é a matéria mais importante. Faça muitas questões. Não é hora mais, atenção para isso, não é hora mais de você ficar lendo a teoria de português. É hora de você fazer questões. Faça questões, corrija, anote, faça questões, corrija, anote, vai fazendo dessa forma para você avançar o máximo possível e treinar muitas questões. Você não vai ficar bom em português sem fazer questões da banca, ok? Isso aí é fundamental. A matéria que tem o pior custo-benefício provavelmente é administração pública e processo civil. Processo civil é sempre campeão do custo-benefício ruim.
Então você pode esperar aí que ela vai ter em torno de 3 questões nessa prova, provavelmente, um chute, e ela tem as suas 10 aulas malditas ali, gigantescas. Essa matéria é sempre enorme, é sempre um custo-benefício ruim, ok? Legislação é também um custo-benefício ruinzinho. E ética é uma piada. Ética é fácil, ética é pequeno, geralmente vem dentro de direito administrativo, como aqui ela não veio, mas são 2 aulinhas você vai ter que ler essa porcaria, ok? Apesar de que ela vai ter 1 ou 2 questões na prova só, provavelmente. Ok? No mais, neste canal você tem muitas dicas, muitas técnicas de estudo. Aproveite, assista o máximo de vídeos que você puder. Se você quiser tudo isso que eu falei aqui por escrito, mais um ciclo de estudos, mais a análise estatística completa, está no e-book. O e-book é baratinho. Essa planilha, inclusive, permite que você controle o seu percentual de acerto, ok? Você vai anotando quantas questões você fez, quantas você acertou para cada assunto, e você vai ter o seu percentual de acerto em cada assunto. Note, aqui em comportamento organizacional, por exemplo, você fez 88 questões e acertou 77. Está com 88% de acerto. Isso é fundamental, ok? A planilha é simples de usar e ela vai te dizer como que você está em cada assunto de cada matéria. Isso é importante na hora de revisar. Qual assunto eu vou revisar? Eu estou com tempo. Direito administrativo, o que eu pego? Pegue o assunto que você está pior, de acordo com essa planilha de controle de questões. Ok? É isso. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. Confira o e-book, confira outros vídeos aqui no canal, tem muita informação legal. Me siga também no Instagram, Prof. Diogo Moreira. Tudo junto. E é isso. Mais uma vez, foi um prazer estar aqui com você. Espero que você mande bem nesse estudo e que você saia dessa vida bandida que é estudar para concurso. Um grande abraço e até a próxima.